2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, queridos, vivemos em um ambiente cultural extremamente hostil aos princípios e valores da palavra de Deus. A gente está fazendo um enfrentamento aí diário para poder posicionar-se no meio social de acordo com o que a gente acredita que seja importante na nossa fé. A gente percebe na internet que há uma profusão de lives e podcasts, onde as pessoas por horas, elas fazem um enfrentamento contra a palavra de Deus, tentam desacreditar, desestabilizar o ambiente cristão, tentam fazer com que a Sagrada Escritura seja colocada em dúvida. A gente percebe isso vendo as coisas que estão acontecendo aí, principalmente no YouTube, nas redes sociais. A gente vê isso. Então, a palavra de Deus, ela tende a ser desacreditada nesses ambientes e os crentes também ficam acuados, em alguns casos sem saber o que fazer, porque os argumentos que são apresentados são argumentos muito fortes. E a gente precisa, ter essa percepção e ter esse entendimento para poder fazer esse enfrentamento também. A verdade é que nós vivemos em um ambiente contracultural. E a contracultura, na atualidade, é a marca da nossa identidade. Nós vivemos uma contracultura, e isso é fato. Porque a cultura, determinada pelo status quo da opinião pública, determina alguns tipos de comportamento. E muitos desses comportamentos são distantes daquilo que a Sagrada Escritura ensina. Então a gente acaba naturalmente vivendo num ambiente contracultural. O grande teólogo anglicano John Stott, britânico do século XX, ele vai, no prefácio do seu livro Contra a Cultura Cristã, ele vai afirmar: urge que não somente vejamos, mas também sintamos a grandeza dessa tragédia. Pois, na medida que uma igreja se conforma com o mundo e as duas comunidades parecem ser meramente duas versões da mesma coisa, essa igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. Nenhum comentário poderia ser mais prejudicial para o cristão do que as palavras: mas você não é diferente das outras pessoas. Então você percebe nessa afirmação do nosso estimado John Stott que existe um chamado para a igreja para ser diferente. Porque a grande tragédia da igreja, a grande tragédia da atualidade, é que nós sejamos tão parecidos com os demais que as pessoas não consigam fazer elementos de identificação que nos distinguem. Essa é a grande tragédia. Esse é o grande enfrentamento que a gente tem hoje. Das pessoas olharem para a nossa vida e falarem assim: mas você é igual o outro ali. Qual a mensagem que você está querendo trazer para mim? O que você está querendo trazer de reforma para mim se você se comporta igual ao outro? Paulo, ele estava nos últimos momentos da sua vida.
Ele escreve essa carta a Timóteo num ambiente extremamente hostil. Ele está preso em Roma. Há poucas semanas da sua decapitação, ele vai morrer, ele já está condenado. Já houve uma audiência prévia de condenação. Ele vai morrer. Diferentemente da primeira prisão de Paulo, que foi por motivos religiosos, que Paulo, na sua primeira prisão, ele apelou para Roma. Quando ele chega lá em Roma, que o juiz romano vai julgá-lo, pergunta assim, mas vem cá, qual foi o crime que você cometeu? O que estão acusando ele? Não, ele está dizendo aí que teve uma pessoa que ressuscitou lá em Jerusalém, e pelo fato dessa pessoa se ressuscitar, ele é rei e senhor dos povos. Aí o cara está falando, mas foi por causa disso que ele foi condenado, porque está dizendo que ressuscitou uma pessoa? Não, está liberado. Foi absolvido. Tinha motivo para Paulo ser condenado. Mas nessa segunda prisão, Paulo está preso por crime contra o Estado romano. Ele é acusado de ser líder de uma seita que tentou derrubar o governo em Roma, colocando fogo na cidade. O imperador maluco, psicopata Nero, coloca fogo em Roma, por motivos que a gente não sabe muito bem o que foi. E a culpa acaba caindo nos cristãos. E os cristãos passam a ser perseguidos. Então Paulo está preso, às 7 chaves, com dificílimo acesso a ele. Se na primeira prisão ele tinha as pessoas que o assistiam, agora ele está totalmente enclausurado, com dificílimo acesso. Em virtude da perseguição que havia à igreja, a maioria dos crentes foram embora, a maioria dos crentes abandonaram a fé, e a igreja aqui corre o risco de extinção. A fé cristã, neste momento, está correndo sério risco de ser extinta. Todos os apóstolos haviam morrido, ou com exceção de João, a maioria dos apóstolos haviam morrido assassinados, e Paulo, em poucos dias, será decapitado. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo, nesse ambiente, assim, bastante complicado, falando para Timóteo assim, meu filho, é o seguinte, eu vou morrer. Já estou julgado. Mas eu vou passar o legado para você. Você vai dar continuidade ao legado. Para mim a história está acabando. Mas o legado agora é contigo. Mas para que o legado continue, você tem que ser diferente. Para que a igreja prossiga, para que a igreja sobreviva, você tem que ser diferente. Então o chamado que Paulo faz para Timóteo, o chamado que Paulo faz para a igreja de Éfeso, o chamado atemporal que Paulo faz para a igreja do Senhor, é que aqueles que farão a diferença permanecem fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Porque os falsos profetas estavam lá na igreja de Éfeso. Muitos foram embora por causa da perseguição, e os que ficaram, os falsos profetas, estavam fazendo a festa na igreja de Éfeso. Eles estavam fazendo a festa. Estavam colocando doutrinas que punham em dúvida a divindade de Jesus. E eles aproveitavam que os homens saíam para trabalhar e entravam dentro das casas para poder seduzir as mulheres. Eram pessoas extremamente promíscuas. Então os homens iam para o trabalho, os caras estavam dentro da casa para poder seduzir as mulheres, para que as mulheres sucumbissem a essa doutrina. Então Paulo, sabendo disso, ele chama Timóteo, a igreja de Éfeso, e fala assim, vocês não, vocês têm que ser diferentes. Os chamados para ser diferentes, aqueles que farão a diferença permanecem fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Tu, porém, permanece no meu ensino, mas você tem seguido de perto o meu ensino. O meu propósito nesta manhã é que possamos ser encorajados pelas Escrituras a sermos diferentes nos nossos lugares de convivência, para podermos ter uma existência qualificada e aperfeiçoada em Jesus Cristo. Então, para isso, eu te peço a você, volte comigo com muito carinho para o texto, por favor.
Porque aqui ele vai colocar algumas situações que chamam a igreja de Éfeso, chamam Timóteo, chamam a mim e a você a fazermos a diferença nessa geração. Que a gente escuta muito hoje, né? Nós somos a geração que fará a diferença. Nós somos a geração que fará a mudança. Nós somos a geração que fará a transformação no Brasil. Queridos, do jeito que a igreja brasileira está andando, não vai fazer não. Não vai fazer. É só verborragia, é só retórica. Não vai fazer. Porque os chamados a ser diferentes permanecem fiel a Deus, independente da circunstância. E Paulo vai apontar aqui. Ele vai dizer, por quê? Porque vocês precisam ser obedientes. O primeiro ponto é a obediência. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. O ter seguido de perto significa seguir o raciocínio, aceitar a ideia, comprometer-se com uma entrega total de vida. Então, os chamados para ser diferentes, eles obedecem os ensinos de Deus, não somente intelectualmente, mas com toda a existência. É uma entrega total da vida. E a entrega total da vida significa que eu e você, nós seremos, ou deveremos ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias que são colocadas diante de nós. Porque a circunstância daquela igreja é uma circunstância de perseguição. A gente vive as nossas perseguições diárias. Muito mais branda do que a perseguição que eles seguiam, que eles tinham. Mas a gente vive as nossas perseguições diárias. Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, as quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Em Antioquia, ele foi expulso da cidade, porque estava pregando o evangelho. Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 50. Em Icônio, escapara por pouco de ser atacado e apedrejado. Então, estava pregando, professando a palavra de Deus, teve que fugir, porque senão seria apedrejado. Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Em Listra, tinha sido apedrejado e arrastado para fora da cidade. Apedrejado ele, arrastaram e deram ele como morto. Só pararam de tacar pedra porque achavam que ele tinha morrido. Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Então estava sendo perseguido. Então não tinha vida fácil. Não tinha uma vida que era uma vida confortável. Estava preso. Mas mesmo preso no final da sua vida, ele conclama a igreja de Éfeso e conclama a igreja do Senhor a ser obediente e fiel a Deus. Porque quando nós somos obedientes, nós somos fiéis a Deus, aí sim a gente faz a diferença. Aí ele vai dizer aqui no versículo 12: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só. Aí o cara fala assim: não, mas eu quero fazer a diferença na geração. Não, vamos ser perseguidos, a gente tem que estar preparado para isso. A gente vai ser perseguido. Tu quer fazer a diferença? Tu quer fazer a obra de Deus? Se prepara para a perseguição, se prepara para a pedrada. Tem aquela história famosa de John Wesley, o grande avivalista, que promovia grandes avivamentos na Inglaterra, fundador do metodismo, daquele modo de viver radical, tanto no comportamento quanto na espiritualidade. Um pastor metodista, ele só era consagrado ao ministério se ele fizesse jejum 3 vezes por semana, no período de John Wesley. Irmão, tá brincando? Aí esse homem santo estava andando no interior da Inglaterra e durante 3 dias ninguém tinha tentado matá-lo, ninguém tinha xingado ele, ninguém tinha desaforado nem tacado pedra nele. Aí ele desceu do cavalo, colocou o joelho no chão e clamou a misericórdia de Deus. Ele falou: Deus, eu estou em pecado. Eu estou em pecado.
Há 3 dias ninguém me ataca. Será que a minha palavra não é mais relevante? Será que a minha palavra não está mais confrontando? Será que a minha palavra não está fazendo mais diferença? Então ele cai no joelho no chão e clama a Deus misericórdia. Aí Deus é tão misericordioso com ele, Deus é tão amoroso, que ele estava orando lá e a história diz que uma pessoa passou, um fazendeiro, pegou um tijolo, tacou nele assim, passou raspando. Aí ele falou assim, Deus está comigo. Porque estão me tacando pedra. Então, queridos, aguarde. Se você for chamado para fazer a diferença, se você quer fazer a diferença, naturalmente nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos por praticar um padrão ético e moral e comportamental destoante e confrontador. Você vai ser perseguido. Você vai deixar de receber a promoção na empresa. Porque você não vive naquele meio promíscuo. Você vai deixar de ser promovido na tua empresa porque tu não está botando roupa acessório, não está se insinuando para o patrão. Você vai deixar de ser promovida. Você vai deixar de ser promovido na empresa porque você não se envolve em falcatruas. Você vai deixar de ser promovido. Isso faz parte do jogo. Este é o serviço. Foi para isso que Jesus chamou a gente, para confrontar. Você vai ser uma pessoa antipática na empresa porque você não participa no bolão da Mega Sena. Aí o cara fala assim, mas se ganhar, todo mundo vai abandonar o emprego, só você vai ficar, né? Aí o cara fica tentado a entrar no bolão da Mega Sena. Mas se ele entrar no bolão da Mega Sena, ele está validando o jogo. Porque a gente, de alguma forma, se a gente entrar nisso daí, a gente vai estar parecendo com os demais. Então, aqueles que têm um comportamento diferente, naturalmente eles serão perseguidos. Nós seremos perseguidos por denunciar o pecado e toda forma de justiça. É você ver uma situação errada e dizer, está errado. A gente precisa colocar as coisas na categoria certa. Eu digo isso sempre, a gente precisa colocar as coisas na categoria certa. É você dizer, você perceber algum certo tipo de comportamento e dizer, está errado. A gente perceber alguns comportamentos e dizer, isso está destoante com a Sagrada Escritura. Porque existe uma série de validações sociais. Mas essas validações, muitas vezes, não servem para o nosso viver. Porque Paulo conclama a Timóteo, a igreja de Éfeso e a igreja do Senhor, falando, permaneçam no meu ensino, sejam obedientes. Esse é o chamado. Só que tem gente hoje que está desgraçando a sua vida fazendo aposta esportiva na internet. Tem gente hoje que está endividada. A aposta esportiva na internet tem um nome: cassino. Ele precisa colocar as coisas na categoria correta. É cassino. Eu fiz a reflexão essa semana e tentei lembrar dos meus colegas de trabalho quais deles fazem aposta esportiva. Eu não consegui lembrar de nenhum deles, mas eu consegui lembrar de pessoas na igreja que fazem aposta esportiva. Homens velhos e homens novos, de todas as idades. Estão se endividando e fazendo aposta. Isso é pecado. Ah, mas eu estou passando por dificuldade financeira. Tu, porém, permanece no meu ensino. Ah, mas Allah está me perseguindo. Para cortar, né? Tu, porém, permanece no meu ensino. Os caras estavam sendo perseguidos para tomar pedrada. Os caras estavam sendo perseguidos para ser jogados na cova dos leões. Tu permanece no meu ensino. Sabe por quê? Olha o exemplo que a pessoa está dando para a família. O cara fala assim, eu amo a minha família. Não está amando não, irmão. Não está amando não. Está tirando do leite das crianças para colocar no cassino. Não está amando a família não. Não está. Porque se tivesse amando a família, não estava tirando o leite das crianças para jogar cassino. Para fazer jogo de azar. Então, o chamado para ser diferente é aquele que faz, que tem uma conduta, um comportamento, que não se submete a imposições culturais,
que destoa do ensinamento das Escrituras. Aí eu vejo o cara lá na propaganda, na internet, falando assim: faz uma fezinha aí, profetiza aí, usando jargão evangélico. Sabe por que o propagandista lá, o marqueteiro, está usando jargão evangélico? Porque tem demanda de consumo. Aí ele manda profetizar, e o cara está profetizando para o diabo, está profetizando para o inferno. Porque quem profetiza para Deus, profetiza de acordo com a palavra de Deus. Então não está profetizando. Porque não sabe nem o que significa um profeta na casa do Senhor. Porque se soubesse o que significava um profeta, quando escutasse na propaganda, profetiza aí, falava: o Senhor te repreenda. Porque aquilo ali não é profecia. Aí ele vai dizer aqui no versículo 13: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a gente tem aqui duas aplicações. A primeira delas, que quando a gente é chamado para ser diferente, para ser obediente a Deus, a gente se dispõe a sofrer pelo Evangelho com obediência e comprometimento a Ele. É sofrer. Se eu vou tomar o prejuízo social, eu vou tomar. Se eu vou tomar o processo por certo tipo de posicionamento, eu vou tomar. O que a gente não pode é ser infiel a Deus. E modelar exemplos de piedade para ter uma vida qualificada de bondade, retidão e verdade. Porque olha o exemplo dos falsos profetas da igreja de Éfeso, que eram os perversos, e as pessoas que viviam na promiscuidade. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse era o padrão comportamental cultural deles. O padrão comportamental cultural de Timóteo e Paulo. Você tem seguido de perto o meu ensino, versículo 10, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Esse é o modelo que a gente precisa ter, né? Eu vou usar um termo da atualidade, né? Os caras falam modelar, né? Você tem que modelar. Esse é o modelo que a gente precisa ter. Modelo de bondade, retidão e justiça. Sabe por quê? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi totalmente obediente ao Pai na cruz, possibilitando que eu e você sejamos plenamente obedientes a Ele. Então, o nosso grande exemplo de obediência é Jesus Cristo. Esse é o nosso grande exemplo de obediência. Porque Jesus Cristo não precisava morrer por nós, mas Ele morreu, obediência ao Pai. Jesus Cristo não precisava passar pelas provações e pelas lutas que Ele passou, mas Ele passou porque Ele nos ama e nos quer bem. Ele passou para que pudesse dar a possibilidade de eu e você estarmos aqui nesta manhã louvando e engrandecendo o nome dEle. E Ele requer de nós obediência. Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, nós somos qualificados por Deus para sermos diferentes. Para aí sim fazer a diferença na nossa geração. Porque Jesus Cristo nos capacita cada dia para poder fazer a obra dele com excelência e eficácia. Então, em primeiro lugar, aqueles que serão diferentes, aqueles que são chamados a ser diferentes, permanecem fiéis a Deus, independente da circunstância, com obediência. Mas ele vai prosseguir aqui. Em segundo lugar, pelo mesmo motivo, eles permanecem fiéis a Deus por aprendizagem. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. Quanto a você, quanto a nós aqui, quanto a gente, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Olha só, naquilo que você aprendeu, permanece naquilo que você aprendeu. O que Timóteo tinha aprendido? As doutrinas do Antigo Testamento, é o que ele tinha aprendido. Era a escritura que estava à disposição dele naquele momento. As doutrinas do Antigo Testamento, que estabeleciam um ensino seguro, sadio e autoritativo. Era isso que ele tinha aprendido. Aí Paulo fala, quanto a vocês, permaneçam naquilo que vocês aprenderam.
Fique firme, fique constante. Fique seguro naquilo que você aprendeu. E sabendo de quem você aprendeu. E aí pegou, né? E sabendo de quem aprendeu. De quem que a gente está aprendendo? Vamos lá. Assim, com muito carinho. De quem que a gente está aprendendo? Quem são os nossos coaches? Quem que está ensinando a gente? Timóteo tinha sido ensinado por um homem santo chamado Paulo, por uma mulher santa chamada Lóide e por uma mulher santa chamada Eunice. Quem é que está ensinando a gente? Uma pergunta. Quem são essas lideranças? Quem que a gente está vendo no YouTube aí? De quem que a gente está aprendendo? Será que são lideranças sólidas? Será que elas são vinculadas a alguma denominação? Que o cara está lá falando um monte de coisa. Tu fala assim, qual a igreja dele? Não sei. Ele responde a quem? Não sei. Ele está fazendo empreendedorismo de palco. Todo o ministério dele se reduz a uma apresentação no palco. Não sei. Qual a igreja dele? Não sei. Qual pastor que ele se reporta? Não sei. Não conheço. Qual a dominação que ele é ligado? Não sei. Quem é o bispo ou supervisor que vai chamar a atenção dele? Não tem, não existe. De quem você está aprendendo? A igreja deve saber que tinha Paulo. Saber que tinha um homem lá. Aquele que tinha tanta consciência do seu pecado, tinha tanta consciência da sua necessidade de Deus, que ele não admitia que alguém fosse menos pecador que ele. Ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Ele não admitia. Se sentisse melhor que alguém. De tanta consciência que ele tinha do seu pecado. De tanta consciência que ele tinha da sua necessidade de Deus. Ele estava submetido a essa liderança. Lideranças que professam uma doutrina correta com prática piedosa. Tem um monte de gente trazendo mensagem esquisita na internet. Mensagem revestida de um caráter de espiritualidade que, na verdade, não levam as pessoas ao arrependimento e também à transformação. Quanto a você, permanece naquilo que você aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Pessoas que podem ser cobradas pelas suas ações. Porque se o cara traz o ensino errado, e a pessoa vai lá e faz algo que trará prejuízo para ela, baseada nesse ensino, baseada nessa confiança, o que você vai cobrar? Esse cara vai ser cobrado de quem? Quem que vai cobrar ele? Quem que vai requerer o juízo dele? Aí ele vai dizer, versículo 15, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, ele está sendo instruído na palavra de Deus para fazer a diferença no reino de Deus. E ele está sendo instruído na palavra de Deus porque ele está aprendendo da palavra de Deus. Então, aqueles que farão a diferença, eles se interessam em aprender na palavra de Deus. Eles se interessam em buscar a tua vida enraizada com solidez adquirida pela aprendizagem qualificada na palavra de Deus. Não é qualquer aprendizagem, é a aprendizagem qualificada na palavra de Deus. Nossa querida irmã Nani fez uma fala aqui, muito importante no domingo, dizendo que aqueles que estão próximos de Deus são aqueles que aprendem de Deus. Porque não tem como a gente aprender de alguém que a gente não conheça. A gente precisa aprender de Deus. Aí o cara fala assim, mas eu sou chamado para fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença nessa geração. O que a gente está aprendendo de Deus? Aí eu recebi a informação que a gente faz o nosso discipulado bíblico aqui, todo dia de 8h30 às 9h. 9h10. Aí quando chega por volta de 8h40, 8h50, aquela campainha ali começa a tocar. Campainha toca, campainha toca, campainha toca. São pessoas chegando para a igreja, porque não participam do momento do louvor, não participam do momento do discipulado bíblico, aí vem para a igreja, para a hora da pregação, e alguns vêm só para o ensaio. O
cara fazer isso uma vez ou outra, tem o seu motivo. Mas fazer isso todo domingo, vai fazer diferença não, irmão. Não vai fazer diferença. Por quê? Não está aprendendo a palavra de Deus. Porque nós temos aqui momentos de aprendizagem na Sagrada Escritura. Ai de mim, se eu não aprender cada dia na palavra de Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou cair no buraco, eu vou me arrebentar. Aprendizagem. E essa consciência nos leva a dedicarmos a um processo de ensino-aprendizagem contínuo e transformador. É desde a infância. Aí o cara fala assim, pô, eu estou saturado, estou 10 anos na igreja, estou saturado, eu já estou escutando as mesmas coisas. Irmão, eu faço devocional bíblica todo dia. Eu já devo ter lido o texto bíblico sagrado, desde quando eu comecei esse método de leitura bíblica, eu já devo ter lido umas 5 vezes. Porque esse método de leitura bíblica que eu uso, a gente lê o Novo Testamento e Salmo 2 vezes por ano e o Antigo Testamento 1 vez por ano. Aí eu estou lendo o texto bíblico e eu fico assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso aqui. Isso aqui agora está fazendo sentido para mim, nunca fez sentido. Coisas claras, né? Coisa que está clara. Eu falei assim, isso aqui está claro, isso não fazia sentido, agora está fazendo sentido a mim. Desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio pela salvação, pela fé em Cristo Jesus. É um processo de aprendizagem contínuo e transformador. É constante. A gente tem constante aprendizado, Sadraque. A gente tem constante qualificação. Para quê? Para quando a gente se deparar com aqueles que confrontam a nossa fé, a gente tem a substância e o elemento necessário para poder fazer a diferença. Para poder confrontar, para poder posicionar-se de maneira sólida. Para poder dizer assim, a tua corrente cultural, a tua corrente ideológica, a tua corrente filosófica pode trilhar esse caminho. Mas a Sagrada Escritura, a palavra de Deus é bem clara. E eu não abro mão da palavra. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. Nós não abrimos mão do ensinamento de Cristo. Porque no dia que a gente abrir mão do ensinamento de Cristo, nós não vamos sobreviver. A igreja só sobreviveu porque não abriu mão do ensinamento de Cristo. Por isso que eles sobreviveram. Mesmo jogado lá na arena, lá, mesmo cortando aqui, o corpo botando carne estragada para os vermes comer. Deitava o cara na mesa, botava carne estragada para os vermes e comendo por dentro. Mas a igreja sobreviveu porque fez a diferença no reino de Deus. E fez a diferença porque não abriu mão da palavra de Deus. É aprendendo sobre Cristo que somos alcançados e transformados completamente por Ele. É cada dia mais aprendendo sobre o nosso Senhor Jesus. Aprendendo sobre a missão dele na terra. Aprendendo sobre a sua dedicação, o seu amor, o seu altruísmo, a sua entrega. Aprendendo pela sua preocupação com os necessitados. A sua preocupação com aqueles que vivem vulnerabilidade social. Sua preocupação com a minha vida, com os nossos traumas, com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas perturbações mentais. É Jesus que nos supre e nos protege, nos dá força para poder prosseguir, para poder continuar. Mas a gente só se firma, a gente só faz diferença quando a gente aprende Deus. Aí você obedece, você aprende e tem uma consequência. Nós obedecemos, nós aprendemos e a gente desenvolve maturidade. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela se originou na mente de Deus. Ela foi comunicada pela boca de Deus. Pelo sopro de Deus, pelo Espírito Santo. Ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela não contém, a Escritura ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que no decorrer da história comissionou homens, separou homens para poder relatar, para poder comunicar aquilo que Ele queria trazer para a humanidade. Para poder expor a sua revelação. Para poder colocar diante de nós aquilo que a gente precisa para você viver bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é útil para a gente aprender. Ela é útil para repreender os nossos erros. Porque a gente olha para a palavra de Deus, aí você fala assim, né? Vou voltar no exemplo, né? O cara fala assim, não, mas eu entendo muito sobre futebol, por isso que eu jogo. Irmãos, eu tenho uma impressão que ninguém aqui, que está aqui hoje, entende mais de futebol do que eu. Mas não é o futebol da bola redonda, não. Futebol oval. É o futebol americano. É NFL. Inclusive, hoje tem as finais de conferência. 6 horas, naturalmente, não vou assistir, que eu vou estar na igreja. Mas 8h30, provavelmente, eu vou estar lá assistindo as finais de conferência. Meu time não está, tá? Na final de conferência, deixa claro, meu time não está. Porque eu fui escolher um time para torcer no futebol americano. Aí eu falei assim, tem que escolher um time bom, né? Um time que ganha, um time que está lá. Aí eu escolhi um time que perde. Um time que joga lá, faz aquele fogo lá todo, chega na final, perde. Aí eu falei assim, gente, por que eu fui escolher essa desgraça? Aí eu lembrei que eu sou Vasco. Eu falei, aí eu lembrei, eu falei, tá ligado? Eu falei, não podia. Exatamente. Aí eu lembrei, aí eu falei, mas eu podia jogar lá, eu entendo do negócio, gente. Eu entendo do negócio. Eu podia fazer aposta. Mas sabe por que eu não faço? Porque Deus não vai ser glorificado. Os reformadores no século XVI, eles entendiam que tudo tinha que ser feito para a glória de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa entrega, todo o nosso ser tem que ser uma expressão da glória de Deus. Deus precisa ser glorificado, porque assim a gente vai fazer a diferença. Deus precisa ser glorificado, porque assim as pessoas serão atraídas para Cristo. Então ela é útil para a correção, para mostrar aquilo que está errado, para a repreensão, é isso. Ela é útil para a correção, para nos dar o caminho certo, o certo a se fazer, e ela é útil para a educação na justiça, para que eu e você possamos ter uma vida santa e reta. E como é que a gente desenvolve essa maturidade? Quando a gente obedece, quando a gente aprende a palavra de Deus. Na condução das nossas relações familiares. A gente qualifica os nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Porque a gente está obedecendo e está aprendendo a palavra de Deus, o resultado é um relacionamento familiar mais qualificado. Onde tinha confusão, onde tinha briga, onde tinha quebra-quebra, agora tem amor, compreensão e temor a Deus na palavra. Tem a vida com maturidade. Você fala assim, o cara está maduro, fulano está diferente. Fulano é explosivo, agora ele está mais calmo. Agora ele se controla. Ao lidar com as pessoas que convivemos em lugar como escolas e trabalho, as pessoas começam a ver a diferença. As pessoas começam a ver a gente você tomando decisões maduras. Decisões que não são levadas por desejos e por sentimentos mesquinhos, mas decisões que pensam na coletividade. Aí você fala, fulano está maduro, fulano está diferente. Fulano está fazendo as coisas pensando no nosso bem-estar, não está pensando só no bem-estar dele. Ao lidar com os elogios e com as críticas, maturidade para poder lidar com os elogios e com as críticas. Que a gente vai ser elogiado, mas a gente também vai ser criticado. A gente vai ser parabenizado, mas a gente também vai ser chamado a atenção. Então, quando a gente recebe elogio, está tudo bem. Quando a gente recebe crítica, a gente vem de canela. Maturidade para poder lidar com isso. Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual é o resultado de todo esse processo? O servo de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O resultado é desenvolvimento de maturidade. Porque quando a gente desenvolve a maturidade, a gente toma decisões que são baseadas em sabedoria e experiência. Porque é a decisão baseada na palavra de Deus e na experiência que a palavra de Deus proporciona a gente. E a gente procura conduzir uma existência, conduzir as nossas responsabilidades com equilíbrio e firmeza. É ter equilíbrio para poder tomar as decisões de forma correta e ter firmeza para resistir às tentações e fazer a diferença na geração. Está difícil para você? Está complicado? Tenha firmeza que Deus fará boa obra na tua vida para a glória dele. Firmeza, firmeza. Eu não vou arredar o pé. Se está na palavra de Deus, se é de acordo com a Sagrada Escritura, eu não vou arredar o pé. Em Cristo, nós adquirimos maturidade ao sermos preparados e aperfeiçoados pela sua palavra. Então, Paulo disse para Timóteo, disse para a igreja de Éfeso, falou assim, vocês precisam sobreviver. Vocês precisam dar continuidade na fé cristã. Mas vocês só vão sobreviver, vocês só vão dar continuidade se vocês forem diferentes. Se vocês forem igual a esses outros aí, vocês não vão sobreviver, não. Vocês precisam ser diferentes. E precisar ser diferente significa que nos momentos de dificuldade você tem a maturidade. E essa maturidade, ela não virá das nossas experiências mundanas, ela não virá da expertise, ela não virá da nossa formação, ela não virá dos cursos que a gente faz, ela virá do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela virá na palavra de Deus. O nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que é revelado nas Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus. Jesus se revela na Escritura do início ao fim. Ele foi prefigurado no Antigo Testamento, no rito do templo, na mesa do pão da propiciação, no altar do sacrifício no propiciatório. Tudo aquilo apontava para Cristo. Ele foi prefigurado nas pessoas do Antigo Testamento, que fizeram a diferença. Ele foi prefigurado em José, ele foi prefigurado em Moisés, ele foi prefigurado em Davi. Esses eram tipos de Cristo que apontavam para o nosso Salvador. Ele teve a sua vida exaustivamente exposta, exaustivamente colocada nos evangelhos. O seu nascimento, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição, colocada na palavra de Deus. Ele teve a sua vida apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, onde aqueles que tiveram contato com ele, que foram impactados com a sua mensagem, foram impactados com a sua palavra, percorreram o mundo para pregar o evangelho. Fizeram o evangelho conhecido em todo o mundo, naquele momento. Em todo o mundo que os homens da Europa e da Ásia tinham acesso. Porque o continente americano estava aqui, cheio de gente, tá? A Oceania estava lá também. Mas em todo mundo que aqueles homens tiveram acesso, eles fizeram a diferença, eles pregaram a palavra de Deus. Porque eles sabiam que o Cristo estava apresentado na Sagrada Escritura. Aquele Cristo que foi revelado nas cartas, foi revelado nas epístolas, ensinando a igreja a aplicar a doutrina, ensinando a igreja a viver a doutrina, ensinando a igreja a viver os ensinamentos. Aquele Cristo que é revelado no livro do Apocalipse, aquele Cristo que é apontado no Apocalipse com aquele que vem para vencer, aquele que um dia virá buscar a sua noiva para viver com ele eternamente em glória. Esse é o Jesus Cristo das Escrituras. Esse é o nosso Jesus revelado na palavra. Esse é o Jesus que vai fazer eu e você sermos diferentes no meio da geração, porque a gente vai seguir e vai viver de acordo com os mandamentos dele. É o nosso Jesus. Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador do século XIX, o príncipe pregadores, o último dos grandes puritanos, dizia que assim que como toda estradinha, todo caminho, todo pico de matazinha da Inglaterra leva para Londres, toda a Escritura aponta para Cristo. Então, tornar-se sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus, tornar-se sábio na Escritura é conhecer a Jesus Cristo. Eu quero finalizar aqui contando a história. Um filósofo chamado David Hume, pai do empirismo moderno, lá no século XVII, cara que acreditava que você só tinha acesso ao conhecimento se você experimentava algo. Você tinha que ter experiência com aquilo para você ter acesso ao conhecimento. Logo, se você não tem como tocar em Deus, você não pode conhecer a Deus, então Deus não existe. David Hume negava a existência de Deus da forma que a gente entende. Ele era deísta, ele acreditava que Deus tinha criado a criação e tinha abandonado a criação. Uma pessoa que influenciou todo o pensamento moderno. Influenciou toda uma sucessão de filósofos que estabeleceram as suas ideologias pelo mundo. Esse homem certa vez foi visto correndo numa tarde chuvosa nas ruas de Londres. Correndo, apressadamente. Aí uma pessoa parou e perguntou: por que você está correndo desse jeito, que você está tão acelerado? Aí ele falou: não, porque eu vou ali ver o George Whitefield pregar. George Whitefield era o grande pregador do século XVII. Era um grande avivementista, era um grande avivalista. Melhor dizendo, um grande avivalista. Era um cara tão diferenciado na pregação da palavra de Deus, que certa vez quiseram escrever os sermões dele. Ele falou: não vou deixar escrever não. Mas por que a gente não pode escrever os seus sermões? Porque vocês não vão conseguir reproduzir os trovões e os raios. Vocês não vão colocar aí, então vocês não escrevem. Aí David Hume foi visto correndo para escutar a pregação do Whitefield. Aí aquela pessoa ficou espantada e falou assim: eu não estou entendendo. Mas certamente você não crê no que o senhor Whitefield prega. Ele disse: realmente, eu não creio, mas ele crê. Eu não acredito não, mas ele crê. Os chamados para fazer a diferença creem tanto na palavra de Deus que atrai os descrentes para a glória dele. A gente crê tanto na palavra de Deus, a gente acredita tanto na palavra de Deus que a nossa postura atrairá os descrentes para a glória dele. E assim nós fazemos a diferença no meio dessa geração. Eu quero fazer a diferença no meio dessa geração, mas não é esse babavazinho que está rolando aí não. Eu quero fazer a diferença no meio dessa geração sendo obediente à palavra de Deus, aprendendo na palavra de Deus e desenvolvendo maturidade na palavra de Deus. Porque foi assim que Paulo ensinou a Timóteo, foi assim que Paulo ensinou a igreja de Éfeso, e foi assim que Paulo ensina a mim e a você nesta manhã, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.